Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, porque eu tenho que fazer uma outra pergunta pra vocês com base nessa próxima imagem. Uma das coisas que a série trouxe, né, trazendo esse personagem, o Soldier Boy, uma das coisas que ela trouxe pra trama, pra narrativa da série, foi apresentar um personagem que peitasse, que batesse de frente, né, com o Capitão Pátria. Porque até então a gente tem, nos episódios anteriores, a gente tem um pouco disso, mas a gente tem muito acompanhando os antagonistas, ou protagonistas, são os pessoas com poder, sem poderes, pessoas comuns. E aí ela traz um personagem que bate de frente. E também trouxe, puxando pra isso, também essa questão das pílulas e tal. Aí a minha pergunta é a seguinte, foi suficiente, foi legal, a série trouxe, realmente ela mostrou a que veio o personagem no sentido de bater de frente com o Capitão Pátria, foi legal as lutas deles, foi legal esse embate, foi realmente, era isso que eu tava esperando? Cara, assim, vou começar aqui. Ela dá uma enrolada pra ter o embate? Dá uma enroladinha assim pra ter um embate entre eles. Mas quando tem, cara, quando chega no Herogasm, é catártico, sabe? Putz, a gente chama isso de valorizar, né? Valorizar o momento. Construir. Se você quiser dizer que foi bonito, foi construído, você gerou uma expectativa. E quando você vê a primeira luta entre eles, é muito boa, é muito bacana. Acho que foi o Léo que falou que é a melhor luta não sei se da temporada ou da série que ele achou. Mas é muito boa, cara, é muito boa. Assim, funcionou ali como um antagonista? Funcionou, porque nas temporadas anteriores, e isso eu achei que se fosse pra esse caminho de novo na terceira temporada iria cansar um pouquinho, ficava muito assim, o Capitão Pátria é invencível, como nós vamos derrotá-lo? Então vamos apelar para a psicologia, sabe, ou então eu tava com receio, sabe, terceira temporada já falou o quê? Vão tentar derrotar ele com espiritualidade, com homeopatia, porque, cara, não tem um adversário físico, não tinha um adversário físico. E eu achei que foi a hora certa, a terceira temporada foi a hora certa de trazer esse adversário físico, porque não tinha, cara. E eu, particularmente, quando chegou na hora realmente do embate, em que, já dando spoiler aqui, a gente já deu spoiler, quando tem a luta do Soldier Boy, Bruto e Hugh contra o Capitão Pátria, e eles derrubam ele, eu vibrei aqui na cara, eu falei, cara, dá pra derrubar o cara, é possível, olha só, os caras conseguiram e tal, e foi um momento da série, pra mim, o Herogasm da série foi muito mais, pra mim, essa luta do que a Super Suruba, como eles venderam, sabe, que é essa cena aí, a Super Suruba, tá bom, já vimos, beleza, tal, mas quando chegou nessa parte, isso sim foi orgásmico, foi catártico, ver os caras derrubando o grande vilão depois de 3 temporadas. Então, cara, o Soldier Boy cumpriu, sim, o seu papel de ser um antagonista. E eu diria ainda que foram além. Porque quando a gente chega no último episódio, na batalha final, foi tão bem construída a questão na minha opinião, do Ryan, do jeito que ele foi usado, foi surpreendente pra mim. O Capitão Pátria puxar ele de ladinho, olha aqui, seu neto e tal. E aí ficou uma tensão do tipo, e aí, o que vai acontecer? Porque você já tava desde a temporada do episódio anterior pensando, ele descobriu que é filho dele. E a série não entregou se ele ia se aliar ou se isso ia deixar ele mais pau da vida ainda com putz, roubaram meu DNA e construíram você. E a série não te mostrou isso, ela guardou isso até o final. E quando chega a cena com o Ryan e o Capitão Pátria e o Soldier Boy, você fica, e aí, vai ter porrada, não vai ter porrada e tal? E a cena é muito bem construída, muito bem construída. Eu, por alguns instantes, tive pena. Eu comprei o barulho do Capitão Pátria. Eu falei, putz, o cara quer ser pai aí, quer ter uma família e tal, não sei o quê. De tão bem construída que foi a cena. E tava ali, era um adversário físico, e é mais bem construída ainda que ele tinha tido uma cena um pouco antes dele dizendo de que o pai dele achava ele um fracasso, papapá, que ele queria ter um filho, isso o Soldier Boy queria ter um filho, que ele seria um pai melhor do que o pai dele foi, e ele faz a mesma coisa que o pai dele fazia com ele faz com Homelander. E não adiantou ter neto, não adiantou ter nada, e ele, dane-se, você é um merda, se eu tivesse sido seu pai, você teria sido muito melhor que isso. E ele quebra o Homelander ali. Putz, eu até fiquei pensando, será que eles vão dizer, vão fazer o Homelander estar aqui, como eu posso dizer assim, ele tá sendo falso, ele tá usando o Ryan ali como ele tava usando como um escudo? Tava usando como um artifício? Tava.
Mas pra mim, eu comprei de que ele tava sendo sincero também. E o que poderia se tornar mais um embate de conversinha, como foi nas temporadas anteriores, o Soulja Boy falou, dane-se, que você que é neto, que você é meu filho, eu vou arrebentar sua cara. E eu achei incrível. E eu acho que também o que veio antes, a gente vê o Capitão Pátria tremendo na base, em várias cenas, né, que mencionava o Soulja Boy e você via aquela expressão dele, a gente ficou naquela expectativa de, cara, vai dar merda, vai dar muita merda. E quando realmente acontece, né, foi bom, né, mas eu acho que esse final, né, deles, daquela cena ali, ele tentando convencer, realmente foi o que o Marcelo falou, não entregou. E aí tu fica naquela coisa assim, claro, você tá doido ali pra ver o pau quebrando. Você quer ver o Pátria de cara no chão de novo. Mas bem antes, o Soulja Boy fala, poxa, ter o meu menino, poder ensinar as coisas pra ele. Eu, particularmente, achei que de alguma forma eles iam se juntar. Eu fiquei numa montanha-russa. Agora eu acho que vai... Ih, não vai não. Não, acho que agora vai. E no final foi tipo, pá, não... Ainda coroando com aquela carinha do Ryan lá no final do episódio, que aí deixa pra falar mais pra depois. Eu acho que uma coisa que a série fazia muito bem feito, até a segunda temporada, era não deixar os caras terem poderes. Porque nos quadrinhos, logo de cara, tipo assim, a hora que o Hyuga entra pra equipe, ele já toma o composto V. O ingresso pra entrar na equipe é tomar o composto V. Então, eles já eram supers desde o começo. Nunca teve essa questão deles terem que usar inteligência contra os heróis. E aqui na série, por 2 temporadas, funcionou muito bem essa questão do Butcher usar inteligência, chantagem, ter que fazer aliança com o Stan, ter que apelar pro público e tal, ter que dominar o Homelander só pelo jogo mental ali. Só que nessa temporada já tinha chegado o momento certo de fazer eles terem poderes também. E aí, no começo eu falei, mano, eles vão se perder porque vai ter o Soldier Boy como ameaça ao Homelander e também o Butcher e o Hyuga vão ter uma forma de peitar ele. Só que aí, eles provam que não é tão fácil assim, não é uma pessoa sozinha que vai derrubar o Homelander. Então, precisa de 3, pelo menos, pra conseguir derrubar ele. E a própria Maeve, lá no episódio 2, fala que ela tava no 3. Ela fala que tava treinando pra dar 1 segundo, 2 de vantagem pro Butcher conseguir finalizar o cara. Então, é realmente difícil, porque ele é o Superman desse mundo. Então, não tem ninguém mais poderoso que ele. E aí, quando o Soldier Boy vai crescendo na história, assim, a gente vai entendendo um pouco mais que realmente ele tem esse poder todo absurdo aí, e também tem a questão da radiação dele, porque antes ele já era poderoso, mas ainda tem esse elemento a mais que neutraliza os poderes, então já é uma coisa interessante para trazer para a história, que os russos de alguma forma desenvolveram essa energia meio que por acidente, que a gente provavelmente vai ver mais disso, porque a Mallory, enquanto a gente da CIA, deve ir atrás disso e explorar como que eles fizeram essa questão toda, que meu palpite é que eles vão fazer uma arma a partir do corpo do Soldier Boy, ele deve voltar futuramente, mas a questão da forma de enfrentar os supers é justamente com a pesquisa da Mallory, não foi gratuita aquela cena final ali, e a questão dele fisicamente conseguir bater de frente é interessante porque a gente vê justamente o Homelander tendo seu reinado desafiado, que até então ele reinava absoluto e a única coisa que travava ele era justamente a questão dele querer ser amado. Ele é o Michael Scott dos super-heróis aí, ele não quer ser temido, ele quer que o povo ame ele quer ser ovacionado. Então, agora não, agora ele tem a opção de perder. E aí, uma coisa muito foda que o Marcelo falou é justamente a luta do Hirogas, que, se vocês forem comparar, pega, por exemplo, Guerra Infinita, que é, pra mim, o melhor filme em termos de ação do MCU, que tem lá a cena inicial do Hulk contra o Thanos. É uma puta luta foda, mas ela é foda porque são seres gigantescos, a gente vê aquele embate destrutivo e tal, a gente realmente fica impressionado ali. Depois tem as cenas do Thanos desafiando os Vingadores mesmo, então funciona porque ele é um ser gigantesco. Aí, do outro lado, a gente pega DC. Tem lá o Man of Steel, que eu acho que é o filme mais bem resolvido em questão de ação. Ainda assim, o Snyder não sabe fazer o embate entre 2 seres superpoderosos sem ficar uma piração de CGI sem parar. E aqui não. Aqui você sabe, você sente que o Homelander é poderoso, sente que o Soldier Boy é poderoso e que o Butcher e o Hyuga também estão num nível parecido, pelo menos. E quando eles começam a luta, não tem que ficar se jogando de quilômetro a quilômetro. Assim, não, eles lutam dentro de uma casa ali onde estava rolando o Hirogas. É golpe, é porrada franca mesmo ali, tipo aqueles golpes meio golpe baixo mesmo, e a gente vê que isso funciona, a gente sente o impacto, sente que são realmente pessoas
no nível absurdo brigando, e isso funciona pra gente entender que realmente precisa de 3 pra derrubar o cara, e aquela hora ali que eles quase matam ele, quando a radiação quase pega ele e ele sai voando, tipo, foi a última chance que eles tinham de conseguir fazer isso dar certo, porque depois disso, o Butcher já tava começando a romper com o Hugh, então o Hugh já não ia estar ali pra apoiar eles, e depois chega um ponto em que o Butcher rompe com o Soldier Boy, então aquela aliança tríplice ali que tava pronta pra derrubar ele, não vai acontecer mais, porque o Hugh não vai ter composto V+, o Butcher deve usar o permanente, mas ele sozinho não dá conta, e não tem Soldier Boy, então foi a última chance de matar o cara e eles perderam, só que dentro do roteiro faz sentido isso ter acontecido, porque eles não estavam esperando que o cara fosse ter um último suspiro ali, era a sobrevivência dele mesmo que tava falando mais alto. Então, lá no episódio final, quando volta essa questão toda, que a gente acha que vai ter o segundo round, mas não tem, na verdade, o Butcher e o Homelander se unem contra o Soldier Boy, é muito foda porque a gente vê que mesmo o Butcher sendo quase um vilão, ele ainda tem um resquício de arrependimento, assim, no final ele ainda tem um quê de humanidade que é justamente a Becca, que foi quem trouxe ele pra isso. Então ele sabe que o Ryan não é filho dele, mas ainda assim é um legado que ele tem que tentar proteger, pelo menos. Ele não pode deixar esse moleque se perder. Fora que se ele se perder também estão ferrados, porque ele tem potencial pra ser mais forte que o Homelander. E outra coisa também, quem assistiu The Boys Diabolical, que é o spin-off animado, tem o episódio 8, acho que é o 8 mesmo, que é o penúltimo, ou é o último, não lembro mais. É o último. Que é o episódio que conta a história do Black Noir com o Homelander, que é até bem parecido com os quadrinhos, mas é um pouco diferente. E a gente vê que na adolescência do Homelander, ele, mesmo tendo passado pelos traumas, pelos experimentos, ele, de fato, ainda queria ser um super-herói, porque ele acreditava nos gibis do Soldier Boy, ele acreditava que um dia existiram grandes heróis, e ele era a próxima geração, ele era o cara que ia carregar o legado. E aí chega numa missão que dá tudo errado, que ele mata os primeiros civis, e ele vê que não tem consequência disso, que a Volt vai encobrir ele, que a mídia vai enaltecer ele como herói independente de tudo, que ele é o ideal do homem perfeito. E aí isso quebra a cabeça dele, não é só a questão da tortura psicológica, das mutações que fazem nele, é também a questão do ego dele que começa a ser inflado no nível absurdo. Então a gente vê que um dia ele teve humanidade também, mas ele se perdeu completamente, e aí quando ele reencontra o Ryan, ele pode ter uma chance de redenção, mas isso não vai acontecer, porque ele já se perdeu totalmente. E aí é mais fácil ele corromper o filho do que o filho salvar ele, então não é um caminho meio Logan ali, que teve a X-23 que salvou o cara, não. É justamente o contrário, é o pai que vai fuder de vez a vida do filho. Então, assim, vai ser uma temporada muito interessante pra gente ver essas temáticas loucas aí, vai ser mais imprevisível ainda, e eu acho que é só o hype que tem, porque tem muito rolê pra acontecer agora. Vamos falar sobre isso já, mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero agradecer ao Marcelo e ao Léo por terem cumprido a cota nossa de toda live, que é falar mal do Snyder. Então a gente conseguiu mais uma vez falar mal do Snyder.